convidar o reverendo Gilvan para trazer a mensagem nessa manhã. O reverendo Gilvan é um amigo de longa data, fizemos mestrado junto no Andrew Jumper, e desde que nos conhecemos, estudamos juntos, pesquisamos juntos, pensamos de maneira muito parecida, e já fizemos missões urbanas juntos e continuamos a pensar em missões urbanas juntos. O reverendo Gilvan mora em São Luís, no Maranhão, e é plantador de uma igreja chamada de Chácara Brasil, e tem desenvolvido um trabalho magnífico lá, e eu louvo a Deus por isso. Ele, sua esposa Cássia, que nessa semana, enquanto o Gilvan estava aqui fazendo um módulo no Jumper, a sua esposa passou por uma cirurgia e ficou sozinha lá, ele sofreu com isso nessa semana. E também o seu filho ontem, ele recebeu a notícia ontem, o seu filho quebrou o punho ontem no final da tarde, à tarde. José Adriel, de 17 anos, Luiz Adriel, perdão, sempre falo José Adriel, me perdoe, e ele está ansioso por voltar para casa, volta para casa hoje à tarde, mas está aqui conosco para, nessa manhã, meditar na palavra de Deus conosco. É plantador de uma igreja há 3 anos, Chácara Brasil, é uma igreja já de prédio construído, muito bonito, um capricho, um zelo, uma igreja muito, muito amável que eu conheci no Maranhão nesse final de semana. Certamente também uma expressão do que é o pastorado do Gilvan lá. Eu não preciso ficar elogiando muito o Gilvan, não é necessário mesmo, talvez nem ele goste disso, mas é para honrá-lo como um servo de Deus. E rogar ao Senhor que Ele use nessa manhã para falar conosco, em nome de Jesus. Gilvan está lá em casa, com alegria, dormindo na cama do Serginho. Isso. Deus abençoe com graça em nome de Jesus. Meus irmãos, bom dia. Que a graça do Senhor seja derramada sobre suas vidas. É uma alegria muito grande poder estar aqui e compartilhar com os irmãos da doce palavra de Deus. Como o Sérgio falou, sou de São Luís. O irmão Pedroso já me disse o que há de bom e ruim lá. Depois vocês perguntam para ele. Achei interessante o que ele disse. Mas há outras coisas melhores, irmão Pedroso, lá. Há praias maravilhosas. E também, eu estou assim meio... Essa semana foi um nordestino que sai de sua terra de 32 graus na sombra e chega em São Paulo com 15 graus. A garganta deu aí um probleminha durante a semana, deu até febre. Mas eu os convido a conhecer São Luís, porque vocês também vão ganhar de presente um sol para cada um quando chegar lá, viu? Sérgio experimentou essa alegria de São Luís, Mas é um mar bonito, tem um vento que sopra do litoral, então o calor não é tão grande assim. É uma cidade acolhedora, com uma história fantástica. A única capital do Brasil que não nasceu lusitana, não foi fundada por portugueses. Fundada por um francês protestante, huguenote, Daniel de Latouche, senhor de La Ravadière, morreu os seus últimos dias como pastor. Então é uma história maravilhosa, tem um museu chamado Huguenote lá, você pode visitar o Centro Histórico de São Luís. Quando for, nos avise, você não vai pagar hotel, fica na nossa casa, não dá para ir todo mundo, mas pelo menos um casal de cada vez, É uma alegria recebê-los. Chácara Brasil não é o nome do bairro, para não comparar com aqueles probleminhas lá, de chácara, Chácara é o nome do bairro. E eu não vim para ficar conversando, a gente veio para falar da palavra de Deus com os irmãos, Eu queria convidá-los já de imediato a abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 10, dos versos 1 ao verso 4, é o texto que nós iremos refletir nessa manhã. Lucas 10. Eu vou ler, os irmãos acompanhem com reverência a palavra do Senhor. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir.
e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos pela doce graça, alegria imensa de estarmos aqui reunidos como parte do corpo do Senhor, para te adorar, bendizer o teu nome, louvar a ti que é o único digno de honra e glória, mas também, Senhor, humildemente para ouvir a tua voz. Só a tua voz é poderosa, Senhor. E a maior necessidade do teu povo é de ouvir a tua voz. Por isso, Senhor, fala conosco. Nós necessitamos te ouvir falar. Necessitamos de uma intervenção do teu Espírito sobre nós, tocando nossa mente, o nosso coração, para compreender a tua palavra. E a mim, que tenho o encargo de trazê-la, Senhor, eu suplico tua graça sobre minha vida, que tu me transforme nessa manhã de pecador em proclamador do teu evangelho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu acho que vocês já ouviram a frase: todo crente é um missionário. Ou aquela que diz: a igreja que não evangeliza, ela é um campo missionário, precisa ser evangelizada. E quando a gente fala assim, todo crente é um missionário, parece um pouco distante de nós, não é verdade? Porque você pensa em missionário como alguém que vai para a África, está tão distante, e eu não me sinto como um missionário. Talvez porque a palavra missionário não está nas escrituras sagradas. Não tem missão, não tem missões e nem missionário lá. Então, o que é ser um missionário? Jesus disse assim: ide e fazei discípulos de todas as nações. Então, discipulador é ser missionário. Então, quando você está na sua casa discipulando seu filho de 8 anos, você está fazendo missões. Quando você está com seu amigo, seu vizinho, na escola, no seu trabalho, falando de Cristo, você está fazendo missões. Quando você viaja para a África, você está fazendo missões. Quando você está nos PGs, você está fazendo missões. Isso é ser missionário. Então, todo crente é um missionário, porque todo crente é discipulador, ou deve ser um discipulador. Esse texto que nós lemos é um texto muito prático. É um texto simples, mas ele é carregado de aplicações maravilhosas para nós. No tempo que nosso Senhor Jesus andou na terra, sempre houve pessoas atraídas por ele. Pessoas que eram curiosas sobre ele. Algumas que queriam mostrar respeito e honra a ele. Algumas que até acreditavam nele. Mas também havia pessoas que não estavam dispostas a seguir Jesus nos seus termos. E você sabe quais eram os termos de Jesus. Você tem, por exemplo, no capítulo 9, verso 23 de Mateus, ele disse: se alguém quer vir após mim, ou seja, se você quiser ser realmente meu discípulo, se você quiser seguir-me de forma séria, renuncie a si mesmo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então veja, Jesus estava dizendo para todos eles: se você quer a salvação que eu ofereço a você, se você quiser entrar no meu reino, ou se você quiser a vida eterna, você deve negar a si mesmo. Então veja, isso significa que você deve se recusar a associar-se mais tempo com a pessoa que você é. Você deve dizer: eu estou cansado de minhas falhas, eu estou cansado dos meus pecados, eu estou cansado de tentar ganhar o meu caminho para o céu, eu quero abandonar tudo, minhas esperanças, meus sonhos, minhas ambições, para seguir Jesus e assumir diariamente a sua cruz. Isso quer dizer que você, com toda a sua determinação, você está disposto então a enfrentar a morte diariamente
E essa é a maneira de seguir Jesus. Nem todo mundo está disposto a fazer isso. Não, nem todo mundo. Muitos daqueles curiosos, muitos daqueles que eram atraídos por Jesus, muitos daqueles que estavam encantados com Jesus, não estavam dispostos a abandonar tudo. Dizer que esse é o meu fim e o início dele em mim, não. Confessá-lo como Senhor, não. Segui-lo onde quer que for, custe o que custar, não. Nem todo mundo estava disposto a fazer isso. Nem todo mundo está disposto hoje também a fazer isso. O preço era mais alto do que eles queriam pagar. E quando você vai, por exemplo, ao final do capítulo 9 de Mateus, você tem 3 candidatos a discípulos lá. Você tem no verso 57, por exemplo, o verso disse: eu te seguirei aonde quer que fores. Mas o Senhor então diz para ele: olha, filho, as raposas, elas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ou seja, não me siga. Se você espera que vai ser fácil, não me siga. Não me siga se você espera que vai ser confortável, então não me siga. Isto não é sobre autorrealização. Eu não estou indo para garantir nada. Eu não estou indo para lhe garantir saúde, eu não estou indo para garantir riqueza, eu não estou indo para lhe garantir prosperidade. Na verdade, eu vou garantir-lhe o seguinte: eu não tenho nada para lhe dar no sentido material. Aquele homem desapareceu. Jesus então disse no verso 59 para outro: siga-me. E ele disse: Senhor, deixe-me primeiro enterrar meu pai. Veja, ele queria ir para casa, esperar até que ele tivesse com a herança do pai nas mãos, e então com uma garantia financeira, ele seria então capaz de viver do jeito que ele quisesse viver e seguir Jesus. Jesus diz para ele: deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Quanto a ti, vai, anuncia a todos os lugares o reino de Deus. Ou seja, quando eu te chamar, você me segue. Você vem comigo, você proclama o reino de Deus. E aquele homem também não estava disposto a pagar esse preço. Então temos o terceiro, verso 61. O texto diz: eu vou seguir-te, Senhor, mas primeiro permite que eu dê adeus à minha família. Ele queria voltar para casa. Ele queria se certificar que ele tinha resolvido todos os relacionamentos dele e assim então garantir aquilo que ele poderia precisar para o futuro. Vai ver que não dá certo essa minha ida. Eu tenho uma casa, uma família já me esperando. Jesus diz para ele: ninguém que depois de colocar a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Ali estavam 3 homens que foram classificados como discípulos, que estavam dispostos a seguir Jesus, mas não os termos de Jesus. Não estavam interessados naquilo que Jesus era ou exigia. Então eles se afastaram, como aqueles discípulos também de João capítulo 6, verso 66. Quando as apostas se tornaram maiores daquilo que eles poderiam ou estavam dispostos a pagar, eles desapareceram. Mas por outro lado, houve alguns verdadeiros discípulos. Na verdade, capítulo 10, que é esse texto de hoje, nós encontramos 70 deles. 70 discípulos que foram enviados pelo Senhor para preparar o caminho do Senhor para a ida dele àquelas cidades. E estes são aqueles que estavam dispostos a dizer: nós negamos a nós mesmos. 70 que estavam dispostos a dizer: nós estamos dispostos, Senhor, a tomar a nossa cruz, cada dia te seguir. Tudo que o Senhor quer que façamos, nós temos o prazer de fazer, seja qual for o preço. Nós temos o prazer de pagar, mesmo que isso signifique a morte, nós vamos seguir o Senhor. Então veja, dentro do grande grupo de discípulos, dos seguidores de Jesus, ele separa 70. E ele já havia separado ou escolhido 12 para ele. Os 12 foram escolhidos exclusivamente para serem apóstolos. Os 12 eram um grupo muito exclusivo. Estes 70
verdadeiros seguidores são enviados pelo Senhor para serem missionários, discipuladores, evangelistas. Você não pode ver a si mesmo como um apóstolo. Eles receberam uma vocação única. Eles tinham uma responsabilidade única para proclamar o Evangelho. A eles foram dados credenciais que dignificavam a mensagem. Eles faziam sinais e maravilhas que atestavam a verdade do Evangelho. Também eram responsáveis por escrever o Evangelho ou então instruir outros para que escrevessem o Evangelho. O Novo Testamento. Nós não podemos aspirar a ser apóstolos. Mas esse próximo grupo é importante. Porque aqui o Senhor escolhe alguns para permanecer com Ele e o Senhor os envia para fora como os primeiros missionários do reino. E veja, então, todos nós podemos nos ver neste grupo. Este é o objetivo desta manhã. Como os apóstolos, eles são pessoas comuns, como nós. Eles não parecem ter qualquer qualificação humana, nada é dito sobre isso em relação a eles. E então isso é maravilhoso que seja assim. Porque o Senhor é aquele que escolhe os fracos. Ele escolhe aqueles que não são ninguém. E dá base para eles fazerem o seu trabalho de uma maneira que ninguém se glorie. Então veja, e a explicação então para o avanço do reino nunca será humana. Portanto, o crédito sempre é do nosso Senhor. Louvado seja o seu nome. Aqueles homens foram separados para serem missionários do reino. Se você for até o final do verso 11, do capítulo 10, você vai ver o que eles estão dizendo, qual era a mensagem que eles proclamavam. Vamos ler juntos o verso 11? Todos juntos, por favor. Até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino dos céus, o reino de Deus. Essa era a mensagem. Está próximo o reino. Eles eram arautos do Senhor. O reino estava próximo, ou seja, vejam, eles chegavam nas aldeias, vejam, o rei está a caminho daqui. Ele está vindo para esta aldeia, ele está vindo para esta cidade, ele está vindo para cá. Eu quero informar vocês sobre ele, queremos dizer para vocês porque ele veio, queremos dizer o que ele tem feito. Então vejam, aqueles 70 eram missionários para o rei. Então eu gostaria de ver nesses 4 versos aqui as atitudes essenciais que o Senhor exige dos seus missionários, dos seus evangelistas, dos seus plantadores, dos seus discipuladores. E deixa eu dizer-lhe isto, se você estiver indo para fazer missões, indo para fazer evangelização, indo para discipular alguém, para ser um missionário do Senhor, para proclamar o reino de Deus, para informar as pessoas sobre o rei, sobre o Senhor Jesus, isso tem que começar com uma atitude. Vai começar no coração. Pastor Sérgio, ele pode treinar vocês. Ele pode treinar todos vocês até ele ficar azul. Você pode dar para ele, Sérgio, todos os tipos de informações que você quiser dar. Você pode carregar a arma teológica deles com todo o conhecimento. Você pode dar estratégias para eles. Você pode dar metodologia para eles. Mas evangelismo eficaz, irmãos, é feito por pessoas altamente motivadas. Começa no coração. Não se trata apenas de formação. É sobre motivação. Não é simplesmente sobre o que você sabe. É sobre o que você sente. É sobre aquilo que impulsiona você. E é isso que eu quero ver com vocês nessa manhã. Então vamos ver primeiro o cenário em que se desenvolve esse texto. Verso 1, por favor. Todos juntos, leiam em uma só voz. Depois disto, aonde ele estava para ir. Veja, o texto começa, depois disso. Depois disso o quê? Depois do que se passou anteriormente, no capítulo 9,
depois da vocação dos 12, após a instrução que ele deu para eles. E aqui nós temos o verbo, depois disso o Senhor designou, o verbo designar ou nomear, que é uma palavra usada, esse verbo é usado apenas 2 vezes no Novo Testamento. Ele é usado aqui e em Atos capítulo 1, verso 24, onde diz que o Senhor escolheu um substituto para Judas. Ninguém pode ser um apóstolo por sua própria vontade. Ele só pode ser escolhido pelo Senhor. Então o Senhor, através dos meios que ele escolheu, do sorteio, ele separa para ele Matias, para substituir Judas. Então veja, o Senhor então soberanamente escolheu. E aqui é a mesma palavra, ou seja, o Senhor faz a mesma coisa. O Senhor divinamente seleciona para ele 70. Por que ele escolheu 70? Ele não diz no texto. Talvez, e aqui é uma pesquisa minha, talvez uma espécie de paralelo com Moisés, número 11. Em Números 11, quando Moisés escolhe 70 anciãos como seus representantes, talvez Jesus está seguindo um tipo de padrão mosaico aqui, para dar testemunho ao povo judeu, que este é de fato um cumprimento de tudo que Moisés tinha previsto. Então ele escolhe, ele nomeia, ele designa 70. Para quê? Eles foram enviados 2 a 2, e o texto diz, para todas as cidades e todos os lugares aonde Jesus iria. Então eles eram o avanço, eles eram a brigada real, aqueles que iriam à frente, iriam entrar numa cidade, iriam anunciar a chegada do futuro rei. Era assim que acontecia em tempos antigos. Sempre que um rei ia visitar uma cidade ou uma aldeia, os arautos, eles iam ali na frente, tocavam trombetas, chamavam o povo para a praça da cidade e ali faziam o anúncio do monarca que ia chegar. Então Jesus, ele ia passar os meses restantes da sua vida, indo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e ele queria que esses lugares estivessem preparados para quando ele chegasse. E por que o Senhor enviou de 2 a 2? Veja, além do fato de um fornecer força para o outro, apoio para o outro, incentivo ao outro, assistência, ajuda, havia uma lei, Deuteronômio capítulo 19, verso 15, diz que qualquer testemunho para ser validado como verdadeiro, tinha que ser confirmado na boca de pelo menos 2 testemunhas. Então, quando as mensagens foram dadas para aquela cidade, para aquelas aldeias, sobre Jesus, alguém podia dizer assim, bem, mas como nós sabemos que isso é verdade? E aqui estamos nós, 2 testemunhas. Esse era o fato. Para dizer que isso é verdade. Para dizer que ele é o Messias, que ele é aquele que ressuscita mortos, que expulsa demônios, que cura doentes, que caminha sobre as águas. Ele é. Então era necessário ter 2 como testemunhas para tornar a mensagem sobre Jesus crível para aqueles na cidade. Eles não eram diferentes de nós. Esse é o ponto. Esta é a nossa responsabilidade também. Somos, irmãos, a força missionária do reino em nossos dias. Somos nós, como eles eram. É claro, nós não estamos dizendo para as pessoas sobre o Messias que está chegando na cidade. Não é a nossa mensagem essa. Nós estamos dizendo às pessoas sobre o Messias que já veio, mas também o Messias que virá. Mas o ministério é o mesmo. Nós fazemos parte da força que vai pelo mundo pregando o evangelho a toda criatura. Veja, você precisa se colocar aqui. Nós fazemos parte da força que vai e faz discípulos de todas as nações. Nós estamos entre aqueles que vão para a Judéia, para a Samaria e para os confins da terra. Somos nós. A instrução de Jesus com os 70 é muito útil para nós. Porque estamos sendo chamados com a mesma responsabilidade. Somos testemunhas de Cristo nesse mundo, irmãos. Essa é realmente uma forma maravilhosa de glorificar Deus. Existe
uma forma de glorificar Deus que só é feita aqui, nesta terra. Evangelizar as pessoas perdidas é responsabilidade nossa, e nós glorificamos o Senhor quando assim fazemos. Nós não podemos ser apóstolos, mas nós somos uma extensão desses 70. Qual é a marca? Quais são as características que podemos ver de um evangelista eficaz, de um discipulador eficaz, de um missionário eficaz? A primeira marca, eu diria, é a compaixão. Olha o verso 2, vamos ler juntos, por favor, mais uma vez, verso 2. E lhes fez a seguinte advertência: compaixão. Agora, se nós vamos fazer evangelismo, discipular, nós vamos ter que começar com os motivos. E o primeiro motivo necessário, o primeiro elemento, eu diria, transferível de preparação do Senhor para aqueles 70 e para nós é a compaixão. A base de todo evangelismo eficaz é compaixão. Não é treinamento, é compaixão. É um profundo sentimento de simpatia por causa da condição desesperada dos não convertidos. É uma preocupação de cortar o coração sobre o perdido. E isso é o que sai das palavras do Senhor aqui. A colheita é grande, os trabalhadores são poucos. O que ele quis dizer? Nós não temos pessoas suficientes para ir para a colheita e fazer o que precisa ser feito. Agora, o que deu origem a essa declaração? Por favor, volte ao capítulo 9 de Mateus, verso 35. Jesus ia sobre todas as cidades, sobre todas as aldeias, e ensinava nas sinagogas. E ele estava proclamando o evangelho do reino. Ele estava curando todo tipo de doença. Por favor, leia para mim o capítulo 9, verso 35 de Mateus. O que diz? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. E o verso 36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, abatidas, como ovelhas sem pastor. E então ele vai dizer para os discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Essa declaração nasce da compaixão dele. Se você ler Mateus capítulo 14, verso 14, se você ler Mateus 15, verso 32, se você ler Mateus 18, verso 27, se você ler Mateus 20, verso 34, você vai ler: o Senhor movido de compaixão, o Senhor sentiu compaixão. Se você ler Lucas capítulo 7, verso 13, você vai ver: o Senhor movido de compaixão. O Senhor, ele foi movido através do seu ministério, literalmente por compaixão. Mateus usa a palavra mais forte para compaixão na língua grega, que indica que o Senhor tinha uma dor profunda, tinha a ver com dor abdominal, uma nauseante agitação em seu estômago por causa do estado das pessoas. Em Mateus, ele viu multidões, e diz o texto, como aflitos e abatidos. E essas duas palavras significam desgastados, exaustos, literalmente esfolados, sem pele, como ovelhas, cujos pastores não só os tinham esgotado e não alimentado, mas também esfolado, por assim dizer, feridos. Jesus olhou para as ovelhas dos pastores de Israel, os escribas e fariseus, os líderes religiosos, e as ovelhas não eram saudáveis. Eles não foram bem alimentados. Eles não foram bem tratados. Eles foram literalmente feridos, assaltados por falsos pastores.
Você tem, por exemplo, o Salmo 111, verso 4. O texto diz: o Senhor, Ele é clemente, cheio de compaixão. Veja, está falando sobre Deus Pai. E aqui você tem o Deus em carne humana, o Deus encarnado, e o coração dele literalmente dolorido. Ele é tão sobrecarregado com simpatia por causa das multidões que ele diz para os discípulos: a seara é grande, grande, mas os trabalhadores são poucos. É maravilhoso pensar nisso, irmãos. Jesus era totalmente presbiteriano em sua teologia, né? Reformado em sua teologia. Ele entendia muito bem a soberania de Deus. Ele entendia muito bem a doutrina da eleição. Ele sabia tudo sobre predestinação. Jesus entendia que os nomes daqueles que foram escolhidos por Deus, eles foram escritos em um livro antes da fundação do mundo. E que todos eles serão resgatados. Ele sabia de tudo isso, ele entendia tudo isso. Ele entendia que o plano de Deus viria para ser cumprido. Ele entendia que o Pai havia separado uma noiva para o seu filho. Noiva essa que o Pai já havia predeterminado quem seria. Ele entendia tudo isso. Mas eu quero que você perceba que o que Jesus entendia não teve qualquer impacto negativo sobre a sua tristeza por aqueles que estavam perdidos. Você sempre tem que equilibrar a doutrina da eleição com a doutrina da responsabilidade humana. Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes quis eu recolher vocês? Vocês não vão vir a mim, vocês não virão, mas quantas vezes eu quis recolher vocês? Então veja vocês, queridos, se a sua doutrina da soberania, ela rouba o seu zelo evangelístico, então você tem uma reação pecaminosa para com a verdade. Aqui é o nosso Senhor Jesus, literalmente em agonia, angustiante, por causa das pessoas perdidas. Ele não era indiferente a elas. Ele tem compaixão. Ele sabe que o meio pelo qual o Pai vai reunir essas pessoas é através de nós. Porque eles não podem ouvir sem um pregador. E assim ele olhou e sente compaixão. E ele diz que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Ele tem compaixão porque ele vê essas pessoas em um caminho para a devastação, um futuro desastroso. Ele olha para frente, ele olha para o fim da história humana, e o coração dele dói por eles, porque eles estão indo para a colheita final, e a colheita final é uma colheita de julgamento, e essa colheita nos lembra que poucos são os que encontram o caminho estreito. O Senhor olha para as pessoas e seu coração está doendo, porque Ele vê no futuro a grande ira, o dia da terrível colheita final. E então, para agravar o problema, no verso 2, os trabalhadores são poucos. Você tem a humanidade toda, queridos, movendo-se em direção ao julgamento, e apenas alguns trabalhadores. Portanto, esse é o lugar onde o evangelismo começa. Deixa eu lhe perguntar, com quantas pessoas você se relaciona que não são crentes? Quantos amigos você tem? Quantos familiares você tem que não são crentes? Como nós podemos nos contentar em não fazer nada? Como nós podemos nos contentar em ficar de braços cruzados? Eu sei que às vezes a voz não sai quando a gente vai evangelizar, especialmente parentes nossos, né? Fica preso ali. A gente fica meio que envergonhados diante do nosso pai que não é crente, diante da mãe que não é crente, dos irmãos. Eu sei que trava para mim.
que trabalho com evangelismo. Trava quando eu quero falar para o meu pai. Meu pai não é crente. E às vezes eu queria que tivesse um outro método para falar para ele. Quem sabe eu pudesse fazer uma cirurgia na cabeça dele com um machado, porque a cabeça é dura, é dura, é dura. Eu queria poder pegar um machado e partir no meio e colocar a Bíblia dentro. E se isso fizesse meu pai ser salvo, eu já teria feito isso. Mas eu tento às vezes falar. Mas às vezes que eu estou perto, muitas vezes a garganta trava. E eu não posso me contentar com isso. Nós não podemos nos contentar com isso. Não podemos ver as pessoas que amamos tanto, e mesmo aquelas que não conhecemos, no ônibus, no carro, na praça, na caminhada, no trabalho, não podemos nos contentar em vê-las caminhando para o julgamento final sem Jesus. Evangelismo começa com compaixão, nascida de uma avaliação do caráter do problema, e o problema é sério. Eles são incrédulos, estão esfolados, destruídos, desolados, perplexos, confusos. Estão se dirigindo para a ira divina, destruídos por falsos pastores, caminhando para o inferno. Você tem pastores, pregadores, evangelistas hoje que nem sequer querem falar sobre inferno. Você ouve sermões na TV. E o cidadão está dizendo: você gostaria de se livrar do estresse? Você gostaria de se livrar da ansiedade? Você quer se livrar das questões da vida que vos perturbam, que roubam a sua paz? Eu queria poder entrar na TV naquela hora e dizer: não venha para Jesus. Porque você pode vir e não ter essas coisas que eles estão prometendo. Todos nós temos estresse. Todos nós lutamos com ansiedade. Todos nós ficamos doentes. E podemos nos irritar. Mas se você gostaria de ser livre do inferno, venha para Jesus. Venha para Jesus. R.C. Sproul lançou um livro chamado, pequeno livro, vale a pena ler, Salvos do quê? Um livro muito útil. Salvação livra do inferno. Você precisa ter compaixão das pessoas que se relacionam com você. Começa com compaixão. Mas há uma outra marca de um evangelista eficaz, que é a oração. Olha o verso 2. Ele fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele diz então: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus diz: rogai. Você não apenas ora pela salvação das pessoas, você ora para que o Senhor levante missionários. O texto diz que devemos orar ao Senhor da seara. Quem é o Senhor da seara? João capítulo 5, dos versos 22 até o verso 29, diz: o Pai confiou todo o julgamento a Cristo. Assim então, Cristo vai ser o juiz. Veja que maravilhoso, o Senhor da seara. O Senhor da seara é o Senhor Jesus. E ele diz: então, orem para mim, orem a mim, e peçam para mim que eu envie trabalhadores para a minha seara, para libertar o meu povo. Então é Jesus o Senhor da colheita. É Jesus que vem de volta com a espada na boca. É Jesus que traz a foice junto com os anjos no seu retorno. Ele é o juiz, ele será o executor. E é também Jesus que ouve a oração. É Jesus que ouve a oração e envia pessoas para pregar para aqueles que estão perecendo. Então não tem como dar errado. Ele fez o plano e a oração é para ele, ele envia, não tem como dar errado. Nosso Senhor compassivo busca resgatar as pessoas de sua própria ira por meio das orações de crentes que rogam para que ele envie mais missionários para trabalhar nos resgates das almas que são dele. Que lindo isso! Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você ficou de joelhos e disse: Senhor, envia mais missionários?
Os perdidos não podem ouvir sem pregador. Romano 10 é muito claro. Compaixão e oração, irmãos, são essenciais na vida de um evangelista, de um discipulador. Você precisa orar para que Deus use você e envie mais pessoas que falem de Jesus. Mas há uma terceira marca, verso 3, por favor, leiamos juntos, verso 3. Ide. Ide, ele diz. Olha, ore para que o Senhor da seara envie trabalhadores para a sua colheita. Agora ide. Essa palavra grega traz a ideia de vá e continue indo. Com urgência. Não há tempo para atraso. Não há tempo para voltar para recolher qualquer coisa. Mas eles receberam treinamento para evangelização, pastor? Sim. Mas como? Vejam, se eles sabiam o suficiente para eles serem convertidos, então eles sabiam o suficiente para contar para os outros como poderiam reconhecer Cristo como Salvador. É isso. Mas então, pastor, por que o senhor anda por aí dando treinamento de evangelização? Porque é útil para a gente saber certas coisas sobre seitas, sobre religiões do mundo, encontrar os pontos de contato para entrar do evangelismo, para entrar do evangelho. Mas tudo, irmãos, se resume ao fato de que se você sabe como ser salvo, então você sabe como dizer para alguém que precisa ser salvo. Portanto, não fuja do dever. Porque você sente que não tem informação específica, eu não fiz um treinamento. Não! Mesmo sem informação, tem lugar aqui nesse exército do Senhor. Há lugar aqui para você. O Senhor separou 70 que negaram a si mesmo, tomaram a cruz e o seguiram. Eles eram crentes genuínos como você, verdadeiros. Jesus disse, isso é suficiente. Sigam o seu caminho, digam para as pessoas que eu estou vindo, a missão é imediata, é urgente, o tempo é curto. Naquela época faltavam meses apenas para a crucificação. E nós não sabemos quanto tempo falta para a volta dele. Mas está muito perto. Irmãos, está muito perto. Eu vou dizer uma heresia minha, pode ser? Eu acho que nessa geração o Senhor Jesus chega. Amém? Eu não sei se pode ficar pior do que já está. Me parece muito já com o tempo de Noé. Eu quero ver a volta do meu rei. Por isso, não temos tempo. Saia nessa manhã. Proclame o Evangelho. Meus irmãos, o evangelismo é imediato. E eu digo isso, se você é um cristão, não importa se você foi salvo há 5 anos, há 10 anos, ou você foi salvo ontem. Comece hoje com seu ministério de evangelismo. É urgente. Hoje é o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, este é o momento. Não espere. Você precisa pregar urgentemente às pessoas que se relacionam com você. Se é na sua casa, se é o vizinho, se é na sua empresa, fale de Cristo. Essas são marcas que têm que fazer parte de nós: compaixão, oração, urgência. Mas há uma quarta marca, que é a vigilância. O verso 3 diz: Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Você vai ser como um cordeiro em uma matilha de lobos. Isso não é um bom discurso de recrutamento, não é verdade? Não é um bom discurso. Se você quiser descobrir uma maneira de levar as pessoas a se inscrever no campo missionário, provavelmente esse não é um bom discurso. Olha, você vai como para o meio de lobos. Mas eu amo a honestidade do nosso Senhor Jesus. Ele nunca baixou o padrão. Ele disse, tem que negar a si mesmo. Tem que tomar a cruz. Tem que seguir-me. Ser um cordeiro no meio de um bando de lobos.
Ele disse exatamente do jeito que seria e como todos nós sabemos que aconteceu. Os 12 apóstolos todos tiveram um destino relacionado com perseguição. A maioria deles foram martirizados. E é muito provável que esses 70 também aqui foram martirizados, sofreram martírios, porque Jesus predisse que eles seriam perseguidos. E ele disse, olha, você tem que perceber, não vai ser um mar de rosas. Não vai ser fácil, não é. Você tem que tomar cuidado com o governo civil. Você tem que tomar cuidado com os sistemas de justiça. Você tem que tomar cuidado com os sistemas religiosos. Eles vão te perseguir. Você vai ser colocado diante dos governadores e reis. E não só isso. Se você escapar deles, teu irmão, teu filho, vai entregar você, vai perseguir você. Filhos se levantarão contra os pais. Pais se levantarão contra os filhos e os levarão para serem condenados à morte. E você será odiado de todos por causa do meu nome. Apenas espere isso. Isso não acontece com todo mundo. Isso não acontece o tempo todo, mas isso acontece e ainda está acontecendo hoje. Nós somos como cordeiros no meio de lobos. Nos países, irmãos, que não são cristãos, os cristãos estão sofrendo e morrendo em uma taxa jamais vista em toda a história da igreja. Do século XX para cá, foi o período em que mais foram mortos cristãos. Dezenas de milhares por ano. Eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Você não tem força em si mesmo. Portanto, mantenha os olhos abertos. Esteja ciente. Seja vigilante, seja cuidadoso. Não tem nada de errado em ser cuidadoso, nada de errado em ser atencioso, nada de errado em fazer escolhas sábias, nada de errado em evitar a perseguição desnecessária e a hostilidade. Mas você vai continuar a ser odiado por todos. Mateus capítulo 10, verso 22, o texto diz, e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Todos os tipos de pessoas, de todos os tipos de situações, estão indo para expressar seu ódio contra o Evangelho. Eles vão te odiar por causa do ódio que eles têm a Jesus, por causa do amor que eles têm pelo pecado. Portanto, esse tipo de chamada exige o maior nível de compromisso possível que você pode ter. Tome a sua cruz. Evangelista que é eficaz para o crescimento do reino, ele tem compaixão, ele tem oração, ele tem urgência, tem vigilância. Mas, por último, a quinta marca, eu diria, é a confiança. Olha o verso 4, por favor, iremos finalizar. Leamos juntos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Cristo está dizendo assim, eu quero que você aprenda a confiar em mim. Porque se você estiver indo como um cordeiro no meio de lobos, indo para uma enorme colheita com poucos trabalhadores, se você percebeu a urgência desse desafio, então você vai perceber que você não tem recursos. Você vai ter que confiar em Cristo para tudo. Agora tem um detalhe aqui que precisa ser observado nesse texto. Na verdade, esta ordem de Cristo se dá em um campo de treinamento, como foi com os 12 quando ele os enviou. O que ele diz aqui no verso 4 é a mesma coisa que ele diz para os 12 discípulos no capítulo 9. E por que ele diz isso aqui? Porque isso é necessário aqui. Ah, pastor, nós temos que ser como sem-tetos para ser missionários? Pedintes para ser missionários? Não. A ideia é, confie em mim. Não leve nada, não leveis bolsa, ou seja, um saco de dinheiro, nem saco de viagem, nem sapatos. Saiam sem nada. A pergunta é, o que nós vamos comer? Eu cuidarei disso. Onde nós vamos dormir, Senhor? Não se preocupem com isso. Eu vou cuidar de tudo isso. O que eu estou pedindo para vocês, tenham confiança absoluta em mim. Vocês vão sair e vão confiar em tudo. Que quando vocês chegarem nas cidades, no meio dos lobos, vocês vão ter uma refeição e vocês vão ter um lugar para ficar.
Vocês vão ter que confiar no Senhor, sobre a reação das pessoas, a resposta que vão dar, a forma como as pessoas irão tratar vocês e como eles vão receber a mensagem. Isso é como vocês irão aprender a confiar em mim. Esse era um teste, um treinamento deles para confiar no Senhor. Agora vejam, vão até capítulo 22 de Lucas, por favor. Ele vai fechar o treinamento. Capítulo 22, Lucas 22, verso 35. Olha só, eu vou ler o verso 35 para os irmãos. A seguir, Jesus lhe perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram ele. Olha só, ele providenciou tudo para eles quando eles saíram sem nada. Tudo que precisavam, todo o alimento necessário, o dinheiro necessário, tudo. E então ele vai dizer no verso 36, olha o verso 36 agora. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, vende a sua capa e compre uma. O que ele está dizendo agora é: o treinamento acabou. O treinamento acabou. Agora tomem um saco de dormir, levem algum dinheiro, compre uma espada para se proteger. Mas agora vocês sabem que se vocês forem evangelizar, se vocês forem falar do meu nome aos perdidos, ladrões irão assaltar vocês. E se as pessoas não apoiarem vocês, se vocês ficarem sem recursos, vocês vão lembrar e vão saber que eu vou estar lá com vocês para sustentar vocês, porque vocês aprenderam essa lição. Quando não tinha nada, eu dei tudo. E quando tiverem tudo e perderem tudo, eu estarei lá para suprir suas necessidades. Aleluia. E a propósito, ele diz: não saudeis ninguém pelo caminho. Uau, o que é isso? Por que ele disse isso? O que significa isso? Eu não quero que vocês parem pelo caminho. A palavra grega aqui não é apenas: oi, tudo bem? Como você está? Não é isso. Era sentar, fazer uma refeição, ficar com alguém, construir uma amizade, com a intenção de receber algum apoio. A ideia é: não se deixe distrair. A saudação no Antigo Testamento, no Oriente Médio, no Antigo Oriente, perdão, era um grande evento. Você ficava com a pessoa, você se envolvia com ela, você até dormia na casa. Então a ideia é: não dependam de amizades para sustentar vocês. Não dependam de fazer relacionamento de amizade com as pessoas para que forneçam para vocês recursos. Basta ir. Não parem para fazer relacionamento com o intuito de conseguir recursos para a obra. Eu vou dar para vocês mesmos. Eu vou dar para vocês. Em lugar que vocês não tenham amizades, eu vou suprir vocês. Essa é a grande lição de confiança. Você vai ter que ser cuidado por estranhos que nem sequer conhece, por pessoas que você nem sequer cultivou um relacionamento com eles. Confiança. Vá e confie. Onde quer que Deus lhe envie, vá, pregue o evangelho, deixe os resultados com o nosso Senhor. Se você não tem nada, Ele vai proporcionar. Se você tem tudo, você usa o que você tem. E se você chegar a um ponto em que você precisa e você sabe, Ele vai prover para você. Mas não devo fazer amigos, pastor, para evangelizá-los. Eu acho que a amizade para o evangelismo é muito bom. Você deve evangelizar seus amigos na escola, no trabalho, você deve evangelizá-los. Mas eu não acho que você deve esperar para evangelizar alguém só depois de ter amizade com ele. Eu não acho que isso é necessário. As pessoas são salvas pelo poder do evangelho, não pelo poder da amizade. Dependo só do Senhor. Quando esse é o meu segundo ministério, o segundo trabalho de plantação. E todas as vezes, nossa região é muito carente, muito pobre.
Foram 50 anos daquilo que o irmão Pedroso me disse, 50 anos de domínio de uma família só em um estado que consumiram tudo que puderam consumir. O estado é pobre. E todas as vezes que eu saio para plantar uma igreja, as 2 vezes que eu saí sem nada, sem um recurso. O presbitério não tinha condições. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso nunca deixou faltar nada. Nunca. Às vezes, milagrosamente, aparecia algum recurso na conta que estava zerada. Me lembro de uma vez que minha esposa disse, a gente está sem nem para comprar um ovo. E aí eu já tinha ido na conta e disse, não tem nada lá. Mas eu vou lá de novo para botar o cartão, para dizer que eu estou olhando, né? E cheguei lá, tinha um recurso. E a gente pôde passar mais um mês. E Deus foi nos suprindo. E hoje a igreja com 3 anos, Deus fez milagres ali que para contar seria mais um tempo de pregação. Mas Deus tem abençoado muito os trabalhos de missionários, porque confiam. Confiem. Confiem. O que vocês têm feito já é espetacular. Eu quero agradecer aos irmãos, essa igreja, pelo ministério de vocês, que tem abençoado muitos em minha região através do curso online de teologia. Membros da minha igreja fazem parte do curso. Muitos têm sido abençoados imensamente. Vocês têm investido muito em missões. Eu louvo a Deus por essa igreja, mas ainda há muito para fazer. Muito para fazer. Muito. Vocês todos têm que ser missionários do reino. Se você quer ser missionário do reino, junta aos 70 que o Senhor enviou. Evangelismo eficaz tem que ter essa atitude no coração, compaixão, oração, urgência, vigilância e confiança. Se você é um missionário do Senhor, coloque-se à disposição do Senhor para isso. Amém? Que Deus os abençoe. Que Deus os abençoe grandemente. Vamos orar. Pai, obrigado por esta lembrança de nossa necessidade de ter um coração compassivo. Do mesmo coração que Cristo teve para com os perdidos. Obrigado por nos ensinar, Senhor, que precisamos orar, suplicar que o Senhor envie missionários, que precisamos ter um senso de urgência, que nos envie imediatamente para evangelizar, que temos de estar vigilantes, sabendo que somos como cordeiros em um bando de lobos e sermos sábios. E nós certamente precisamos confiar no Senhor para atender todas as nossas necessidades e dar-nos graça e bênção à medida que avançamos. Eu oro para que o Senhor faça desta igreja, ou continue a fazer desta igreja uma grande força de trabalhadores até a colheita. Dê-nos a todos a alegria de te servir como o Senhor merece e de te amar como o Senhor merece. Que privilégio nós temos. Nós te agradecemos em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Amém. Amém.